Olá, Cauane, tudo bem? Primeiramente, eu gostaria de agradecer por nos receber, né? Vamos falar sobre o livro Ética e Vergonha na Cara, do Mário Sérgio Cortella, de Clóvis de Barros Filho. Para você, quais as situações aparentemente comuns que são e colocam em questão a ética? Na verdade, eu agradeço, né, sobretudo a entrevista, a possibilidade de conversar com vocês. Bom, de situações da nossa rotina que colocam em xeque as nossas tendências éticas e morais, a gente tem uma série de possibilidades, né, de exemplos para falar. Desde o nosso ato de pegar um ônibus, utilizar os serviços públicos, saúde, segurança pública, ir num estabelecimento fazer alguma compra ou qualquer tipo de ato que exija o contato social, né, entre os indivíduos, vai colocar em xeque as nossas inclinações éticas, né? Em que medida a gente trata as pessoas de forma igualitária, em que medida a gente não tem os nossos preconceitos na hora de se relacionar, em que medida a gente também não está buscando um favorecimento pessoal em todas as nossas relações, desde o ato de entrar, fazer uma avaliação numa faculdade, colar na prova, né, ou não. O que a gente está buscando em todos os momentos que a gente está se relacionando socialmente, a gente está também buscando benefício próprio ou coletivo. E isso vai estar evidenciando as nossas inclinações éticas e morais, né? Todos os pontos que a gente estiver negociando com o outro ou com os outros, com a coletividade, as nossas relações, a gente vai estar exercitando o que a gente entende por ética e moral. Então a gente poderia pensar que desde o ato de votar, a gente troca o nosso voto ou não. O que influencia o nosso voto, né? O nosso sistema democrático brasileiro, ele vai se dar em que mão, né? Como a gente escolhe os nossos candidatos. Tá aí também um grande exemplo de inclinação ética e moral, né? Eu estou escolhendo o meu candidato pensando num bem coletivo, né? O que ele vai fazer para a nação, ou eu estou pensando que ele vai me dar algum benefício, vai empregar o meu filho, vai me dar 1 milheiro de bloco, vai comprar dentadura, enfim, essas trocas de favor aí que a gente tem. E esse ano de 2018 revela muito sobre as nossas inclinações éticas e morais, né? Aí a gente tem até as coisas mais simples, passar na rua e cumprimentar uma pessoa. Cumprimentar ou não essa pessoa. Passar na rua à noite e ter medo de alguém, esconder a bolsa, isso é ético, mas por que a gente teve esse medo a priori? Por que a gente faz ou toma algumas decisões ou muda de calçada, né? E se muda de calçada, mudou por quê? E se for uma senhora de 70 anos, a gente mudaria? Né? E se for um homem branco, e se for uma mulher negra? Então, as nossas ações são extremamente condicionadas pela nossa compreensão de ética e moral, né? O tempo inteiro a gente vai estar pensando e se posicionando nessa direção. Uhum. E na ética da conveniência, diz que somos todos animais gregários. Somos interdependentes e não acreditamos em autossuficiência. Todos nós dependemos um dos outros. Qual a sua opinião sobre isso? Para pensar essas relações sociais, pensar no sistema capitalista que a gente vive hoje, os liberais, e aí a gente pensa em Adam Smith, né, quando ele fala que não é da benevolência do cervejeiro, do padeiro, que as relações se estabelecem, mas sim pelo interesse individual. É ali que está a riqueza das nações. Esse sistema liberal capitalista coloca em grande medida os interesses individuais como o grande vetor econômico. Somente gerar lucro. Exatamente. E isso se opõe à nossa relação gregária. Se somos gregários, como as nossas compreensões egocêntricas elas se sobrepõem
a nossa compreensão coletiva, né? Como é que a gente vive coletivamente se eu estou interessado em meu benefício individual, né? Porque para eu ter benefício próprio, alguém tem que abrir mão disso, né? Por isso somos no sistema capitalista há tanta concentração de riqueza, né? A gente pensar no Brasil hoje, os latifundiários e as aristocracias que ainda existem desde o período colonial do Brasil, são as mesmas famílias. A gente pensar em Santa Catarina, a gente tem os mesmos nomes desde o processo de colonização da antiga Desterro. São essas famílias de origem euro-branca que estão ainda com a concentração de riqueza. E aí a gente fica pensando, né, tá, se somos seres gregários e precisamos viver coletivamente, será que os nossos interesses individuais, eles têm realmente que dar a tônica dessas relações? No sistema capitalista, sim. É assim que funciona, né? Nem todo mundo vai estar no topo. Agora, a gente tem que então pensar uma outra forma de viver coletivamente que reformule essas compreensões que a gente tem, né, de vida. Porque dá para viver socialmente, abrindo mão, dando um passo atrás para que todo mundo consiga viver de forma mais igualitária, né? Dá pra gente pensar outras formas e outros sistemas econômicos que a gente consiga, não, isso aqui não tá dando muito certo. Ou se tá dando certo para poucas pessoas, né? Tá dando certo para um grupo seleto. E aí o discurso do mérito funciona, que é uma beleza, né? Chegou lá porque se esforçou, chegou lá porque fez por merecer. Será que fez mesmo? Ou será que ele vem de uma situação de privilégios que coloca essas pessoas ali no topo, né? As pessoas, se a gente for analisar, os mais ricos do Brasil, são ricos porque tem uma herança, né? Vem de uma família abastada, vem de uma família que espoliou uma população, que loteou o Brasil, né, no período de colonização. E aí a gente vai definir que esse mérito ele é muito questionável, ele está diretamente ligado à questão ética. Mereceu mesmo? E esse mérito, como ele se dá? Como ele se elaborou? O que é esse mérito que a gente discute tanto? Entrou na faculdade porque mereceu, se esforçou. Aí a gente está, então, colocando na mesma simetria aquele estudante que está numa escola pública sucateada sem acesso ao material didático, a livro, nada, e aquele estudante que vem de uma escola privada que te prepara desde as séries iniciais para concorrer fortemente, todos no mesmo ponto de largada, sendo que não é bem assim que as coisas funcionam, né? Então a gente pensar o sistema de vestibular, ele é ético, seria ético colocar a população inteira e aí os que passam a gente colocar num pedestal como se fossem o suprassumo da inteligência e os que não passam, estão fora, são os menos capazes, né? São as párias sociais, então merecem mesmo ficar de fora? Não me parece tão ético assim. No livro Ética e Vergonha na Cara, os bombeiros dizem que nenhum incêndio começa grande, todo incêndio começa com uma faísca. Você acredita que a gente enxerga nossos próprios erros e faz melhorar as nossas escolhas, podem de fato facilitar a questão da vergonha na cara? A gente até enxerga assim, o que a gente convenciona como certo ou errado, a gente entende o jogo social, mas, por exemplo, no Brasil a gente tem como um predicado ter um jeitinho brasileiro, né? O ser malandro é algo quase que um troféu, você ter o jeitinho, você furou a fila, você é o esperto, você cortou o trânsito, você é o inteligente, você conseguiu algum tipo de benefício, mesmo que eticamente questionável, você se gaba por isso, né? Você se vangloria. E o que vai definir o certo ou errado é você se beneficiou com isso, ao invés de um questionamento moral, assim, tudo bem, eu fui atendida primeiro porque eu furei a fila e ter aquele peso na consciência, nem sempre isso está na questão, assim.
A questão, eu fui e fui atendida primeiro porque existe um monte de gente trouxa que me deixou passar porque eu sou extremamente inteligente, porque eu mereço, né? Aí o mérito, mais uma vez, na jogada. Então, aqui, como a gente precisa novamente rever o que a gente acredita que é o jeitinho brasileiro. A gente precisa repensar essa categoria, né? Porque ela briga e muito com o que é ético e o que está posto no jogo social aí. De que se tem uma fila e você chegou por último, você tem que ficar atrás. Você não pode furar a fila. Você não pode ficar o tempo inteiro acionando o jeitinho brasileiro para se colocar como uma pessoa mais inteligente e os outros são os menos capazes, os menos merecedores, porque você conseguiu dar um jeitinho. No Brasil tem muito isso de que o jeitinho brasileiro é o correto, é o certo. E aí, o que tu achas sobre isso, assim? Qual a tua opinião? É certo até certo ponto ou não? Como é que funcionaria esse jeitinho brasileiro? O jeitinho brasileiro é um malabarismo ético, assim, né? A gente está tentando, se contorcendo para ter um benefício. Você não usa o jeitinho brasileiro em prol da coletividade, nunca né? É sempre, e aí eu acho que vai muito com a pergunta anterior, né? Vai sempre por conta da tua vontade de tirar proveito de algo. Exatamente. Então, se você está tirando proveito de algo através do jeitinho brasileiro, tem uma coletividade que está sendo prejudicada por isso. Quando você fura o trânsito pelo acostamento, aquilo deixa um trânsito muito mais lento porque você vai entrar ali na frente. Então, quem está atrás vai ser extremamente prejudicado. Se tiver um carro quebrado, vai ser extremamente prejudicado, podendo até ocorrer um acidente pior. Então, o jeitinho brasileiro, ele precisa realmente ser revisitado. A gente precisa novamente pensar, se eu sento numa roda de amigos, e aí eu vou me vangloriar que eu fui atendida primeiro no médico do SUS, furando a fila de uma idosa, né? Isso é ético? Não é ético assim. Não é? Se fosse ético, não teria fila, né? Não teria prioridade, né? Não teria as pessoas que devem, de fato, ser atendidas primeiro, aquilo de estacionar em vaga de deficiente físico, né? Pessoas com necessidades especiais precisam daquela vaga disponível. Não adianta que a gente parou ali por 5 segundos. Em 5 segundos pode chegar uma pessoa que precisa, de fato, daquele espaço e não vai ter. E vai ter muito mais dificuldade de se locomover, de resolver tudo, porque eu estou buscando o meu benefício, né? Estou dando meu jeitinho, sendo malandra, né? E agora, mais que nunca, ser a malandra, né? Vai malandra, tá na moda, gente. Vai malandra. O que é ser a malandra? É se dar bem. É se dar bem. É entrar nas festas, ter o camarote VIP. Então, essa busca constante por um benefício individual, ela vai brigar diretamente com os interesses éticos convencionados socialmente, né? Uhum. E moral seria aqueles princípios que abrimos mão ou que não abrimos mão? Então, a moral brasileira também é algo que a gente precisa repensar, porque a gente tem uma grande influência judaico-cristã na nossa moral, né? O que a gente entende como imoral, a gente não sai nua na rua, né? A gente não sai porque é imoral, porque está ligado diretamente ao pecado original, não pode andar pelado. Mas em outros grupos sociais, de repente a nudez, ela não tem nenhuma significação, nenhum apelo erótico, sexual, ou nenhuma relação direta com o pecado original, porque o pecado original não faz o menor sentido, né? Essa forma de ver a moral, ela vai ser muito balizada aqui no Brasil, pela influência da igreja, especialmente a igreja católica, porque a gente tinha igreja e Estado caminhando junto por muitos anos aqui, né? Por séculos a igreja e Estado estiveram operando nas relações do Brasil. E aí quando se separa igreja e Estado, a gente não repensa o que a gente convencionou de moral, né? A gente continua tendo os mesmos critérios morais de antes, operando hoje. Porque é imoral ter
casais homoafetivos caminhando de mão dada numa rua. Por que é imoral? Demonstração de afeto é imoral? Em que medida isso ofende ou tira de alguém algo? É só um caminhar e uma demonstração de afeto. Da mesma forma que um casal heteronormativo, um casal homoafetivo tem também essa possibilidade de demonstrar afeto publicamente, se a gente convencionou que andar de mão dada não é imoral, né? Agora, porque, por exemplo, a gente está na praia de biquíni, e os homens de sunga, aí a gente tem uma outra compreensão. Agora você sai agora, vai no banco de biquíni e anda na rua. Nossa, são outros olhares, mas é a mesma roupa, né? Sim. Só que em contextos diferentes. Na praia ela é moralmente aceita, né? Na praia, no verão, na piscina, ela é moralmente aceita. Agora, para você ir no banco, você não vai numa entrevista de emprego de biquíni. Porque é imoral, né? O contexto, quando você muda extremamente a configuração e o nosso olhar. Mas é o mesmo corpo, é a mesma roupa, né? Você poder encontrar o seu chefe, inclusive na praia, e ele não vai achar você imoral de biquíni, porque você está dentro de um contexto social. Então, eu penso que a gente também precisa, agora, quando a gente pensar em moral, em critérios morais que a gente utiliza para pré-julgar tudo, né? Todas as nossas relações. Eu tô vendo um casal de mão dada. Ai, que feio. Por que eu tô achando feio? É porque é um casal heteronormativo, homoafetivo, é porque é um casal étnico-racialmente marcado. Enfim, quais são os critérios que eu estou utilizando para definir o que é moral ou não? Certo. Para você, a ocasião faz o ladrão ou a ocasião apenas revela o ladrão? A ocasião só permite que o ladrão se mostre, a decisão de ser ladrão ou não é anterior à ocasião? Essa questão do crime, né? Do ladrão e do crime, para pensar aqui no Brasil, a gente tem que entender também as influências das categorias de opressão, né? O que a gente, por exemplo, por que a gente corporifica quem é ladrão antes do crime, né? A priori, né? A gente já define quais são as características e os atributos físicos do ladrão. Então, e aí vai entrar no jogo a questão racial, desde o período de escravização, e a questão das necessidades básicas que precisam ser supridas para definir o que é crime e o que é reparação. Porque uma pessoa que está sem alimento, não tem o que comer e rouba alimento para se alimentar, isso de fato deveria ser crime, né? Ou a gente deveria priorizar o patrimônio, né? Não, roubou 1 quilo de feijão, vamos punir no rigor da lei, porque o patrimônio foi lesado, em detrimento de uma vida, né? A gente está colocando no jogo, na ordem do dia, que preservar lucros individuais e privados vale mais do que preservar vidas, né? Isso é extremamente contraditório com o jogo social. Se a gente quer pensar que a nossa relação social, todo mundo tem que comer, todo mundo tem que se abrigar, né? A gente tem que sobreviver de algum modo. A gente tem que entender também que nisso eu preciso conceder algumas coisas. Mas isso no sistema capitalista liberal, onde o tirar proveito, o ter lucro, vai, obviamente, colocar no jogo quem são os ladrões, quem precisa ser criminalizado, quem precisa ser encarcerado para sair da jogada. Então, pensar corpos negros, que são maioria encarcerada, pensar corpos negros jovens, que são a maioria assassinada por homicídio, né? Crimes de homicídio no Brasil, a cada 23 minutos morre um jovem negro, quer seja pela polícia ou pelas próprias facções criminosas. Então, pensar muito quem que são esses ladrões que a gente está categorizando, né? O ladrão aqui tem cor, o ladrão aqui tem idade e tem sexo, né?
Então, em que medida também a gente está entendendo o que é roubo, o que é crime e o que é reparação para você se alimentar, ou para você subsistir, ou para você viver. E quais os fatores que facilitam a prática dessas atitudes antissociais e ilegais? Eu penso que é um Estado ausente, um interesse pelo lucro e pelos benefícios individuais, um Estado que negligencia, mas que está muito também aliado com interesses individuais, né? Porque para uma minoria ter lucro, o Estado também tem que pactuar com isso, né? A gente pensar, por exemplo, o sistema tributário brasileiro, que não taxa grandes fortunas, ele está pactuando com a concentração de riqueza. Porque se você pensar que proporcionalmente o pobre paga mais imposto do que o rico, pensando na renda, a gente percebe que é um sistema desigual. E nessa tributação, né, do governo, que isso não volta socialmente como aparelhos sociais importantes de segurança pública, saúde, habitação, educação, a gente percebe o quanto esse Estado é ineficaz, mas eu penso que ele é ineficaz propositalmente. É um pacto mesmo de interesses entre o Estado, que quem está no Estado, quem é a política, a bancada BBB, é a mesma elite brasileira, né, que concentra a riqueza, né? Quem tem o domínio dos meios de comunicação, da mídia, jornal, TV, que são concessões públicas, que deveriam ser concessões públicas fortemente monitoradas para o interesse coletivo, são os mesmos detentores dessa concentração de riqueza. Então é um jogo muito bem elaborado, né, para dar certo. Concentrar riquezas, negligenciar pobrezas e marginalizar corpos socialmente marcados, socialmente, racialmente, de gênero. Então a gente tem um jogo aí operando na mais perfeita ordem e se contrapondo com interesses éticos e morais, né? Certo. Então, para a gente finalizar o nosso bate-papo, a última pergunta. Como podemos agregar a teologia negra à ética? Os africanos, os povos de África, na verdade, têm uma importante contribuição que é pensar a filosofia Ubuntu, né? Eu sou porque nós somos. Não é tão fácil quanto parece, né? Quanto a gente percebe em alguns grupos acionando essa ética Ubuntu. Ela é muito mais complexa do que a gente consegue alcançar, porque ela exige um desprendimento do que a gente está habituado a vivenciar, que é eu só existo porque vocês existem, e vai muito na contramão daquilo que a gente falou anteriormente, né? Se aqui a lógica não é da benevolência do cervejeiro e do padeiro que a riqueza das nações se estabelecem, é pelo meu interesse individual, na ética Ubuntu é o contrário. Não, eu só vou me dar bem, eu só vou ser feliz e plenamente realizado se todo mundo estiver também, de fato, plenamente realizado. Então eu não posso ser indiferente com as questões sociais, eu não posso ser indiferente com uma pessoa que está desabrigada, sem alimentação, ou que está vivendo em situação de vulnerabilidade. Então, a ética Ubuntu, que foi fortemente debatida na África do Sul, especialmente no fim do apartheid, né, com a libertação do Nelson Mandela, que esteve prevista na carta de reformulação de um novo governo para a África do Sul, foi depois retirado dessa carta de princípios, mas ainda hoje, fortemente debatida na África do Sul, ela tem uma complexidade imensa, porque ela vai justamente colocar na ordem do dia os privilégios, e aí quem concentra a riqueza vai querer abrir mão de privilégios? Assim. No sistema capitalista talvez não funcione, a gente vai ter que repensar tudo de novo, mas eu penso que é o caminho. Aqui no Brasil, por que tu acha que essa ética não funciona ou não funcionaria? Porque a gente tem lugares historicamente marcados, né, de privilégios. A gente tem uma elite branca, e aí eu vou botar o branco entre aspas, porque
também é uma elite questionavelmente branca, mas são sobrenomes que são historicamente, que tem uma genealogia, né, na nossa história brasileira, que está lá desde o processo de colonização e que são detentoras de latifúndios, são detentoras de grandes fortunas e que acionam o tempo inteiro esse discurso do mérito, né? Eu estou aqui porque eu mereço, eu estou aqui porque eu, né? Meus antepassados se esforçaram. Se pensar na imigração europeia no Brasil, que foi um plano de governo para embranquecer a população, essa imigração teve incentivos do governo, né? Então, são os primeiros programas de políticas públicas sociais do Brasil, foi o incentivo da população, da vinda dos europeus para cá, né? Que recebiam lotes, colônias, né? Para viver, para plantar, para subsistir, e recebiam salários, né? Por um período para poder se estabelecer no Brasil. E no mesmo tempo histórico, a população abolida, né, no pós-abolição de 1888, não teve nada, ficou à margem de fato, assim, literalmente. Então, pensar que seria tão fácil abrir mão desses privilégios, assim, eu vou abrir mão do que eu, na minha cabeça, na minha compreensão, acredito que eu mereço em detrimento de um bem coletivo, é um desafio e tanto, né? E sim, agora, cada vez mais com as pessoas defendendo o sistema capitalista liberal, onde os esforços individuais devem dar tônica para uma economia e uma forma de ser e estar no mundo, pensar a filosofia e a ética Ubuntu é vir na contramão disso e exige muito. Certo. Então tá, eu quero te agradecer por disponibilizar esse tempo com a gente, que eu sei que é bem corrido, né? Tem muita coisa, assim, mas eu quero agradecer por nos receber e ter esse bate-papo legal, que é bem interessante, foi muito bom. Eu agradeço. Comigo, viu? Arrasem. Esse trabalho de vocês é maravilhoso.